Boa noite a todos, àqueles que neste momento nos acompanham aqui neste local, nesta casa abençoada. Então roguemos a Deus, roguemos a Jesus, o Cristo amigo, que nos abençoe, nos ampare e nos proteja sempre. Que essa luz divina possa estar incidindo em nossas mentes. Então nós estamos de novo aqui. E a cada momento em que aqui nos encontramos, nós buscamos trazer um tema para conversar. O tema nada mais é que um assunto. Mas nós já comentamos aqui muitas vezes que cada um de nós, na nossa existência, já somos um tema. Nós somos um tema, a nossa família é um tema, porque isso faz parte de um projeto, de um programa pré-estabelecido antes da gente vir para cá. Ninguém está aqui deste lado à deriva, sem saber o motivo, sem saber o porquê, mas nós sabemos hoje, muito mais que antigamente, que há um motivo muito importante de nós estarmos aqui, cada um de nós. Cada um tem um dever, tem uma obrigação a cumprir junto a esta sociedade humana da qual nós fazemos parte. Cada um de nós vamos dando a nossa contribuição, por mais pequena que seja, mais singela que seja, mas é uma contribuição que vem muito ajudar para que esse progresso que nós esperamos, assim com tanta ansiedade, esse progresso de um mundo melhor, de um mundo maior, melhor, onde todos no futuro possamos conviver em paz, em harmonia, em tranquilidade, segurança, porque é tudo isso que está para acontecer e é tudo isso que nós aguardamos. Mas nós sabemos que Deus, Ele opera aqui na Terra Ele ensina os homens através dos próprios homens. Então isso nos leva a crer que cada um de nós temos sim um dever. E nós sabemos que esses deveres não é um só. Nós temos um dever para com Deus, nós temos um dever para conosco, mas temos também um dever para com o nosso próximo. O dever primeiro para com Deus é o dever que nós temos de sermos gratos por Ele ter nos gerado, não sabemos onde e quando, mas nós sabemos que passamos a existir. Porque antes nós não existíamos e Ele nos criou. E nós trazemos o gene dEle, trazemos a genética dEle, porque Ele é nosso Pai, é nosso Criador, nós somos filhos dEle. E o dever fundamental também é o dever para conosco. É um dever que nós temos obrigação, esse dever fundamental, de nos melhorarmos. Nós não podemos continuarmos sendo sempre aquele ser do passado, aquele ser anterior. É por isso que existe a lei do progresso, tanto na parte físico-biológica, mas também como na parte moral, na parte espiritual, que esse é o fundamental. Então nós temos esse dever de buscarmos essa melhor, fazermos então essas reflexões e fazendo essas mudanças dentro de nós, para que melhor aparelhado nós possamos também melhor atender ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Porque é tudo isso que nós desejamos que assim seja, o nosso semelhante, para que ele se torne melhor, para que melhor ele possa nos atender. Isso está dentro de um campo de uma lei chamada lei de reciprocidade. Então, mas o outro dever que nós temos, que está em 3 patamares, o outro dever é o dever para com o nosso próximo. Nós temos dever para com eles? Claro. Assim como eles têm deveres para conosco também. Nós estamos aqui vivendo no mundo, e esse mundo ele tem as suas características. O nosso mundo, o regime atual dele ainda é de provas e de expiações. Nós sabemos que é assim. De expiações, porque a palavra expiar significa resgatar. E já que nós estamos aqui nessa condição de resgatadores, fazendo nossos resgates, significa que nós temos débitos anteriores. E não tem como nós avançar em degraus superiores se nós também não eliminarmos, no mínimo um pouco mais, as nossas dívidas perante o mundo, perante a humanidade, perante o nosso Criador, perante as leis da natureza, perante a natureza. Então nós temos sim que melhorar muito para que a gente possa também melhorar o meio em que a gente está. Qual o nosso tema de hoje?
nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão o seguinte tema. Olha, isso é muito interessante. O tema é quem sou na realidade? De onde vim? Para onde vou? Essa questão ainda, ela traz uma certa ansiedade no meio da humanidade terrestre. Ela ainda traz assim muitas coisas voltadas para o mistério. Porque até hoje há uma grande dificuldade, claro que não é uma regra geral. Não é uma regra geral, mas uma grande dificuldade daqueles que estão, aliás, que foram programados, porque nós não estamos aqui por acaso, é um programa pré-estabelecido pelo Criador, por Jesus que está no comando, por aqueles que estão no comando de Jesus no mundo maior, de onde a gente veio, e até porque quando a gente vem para cá, a gente tinha endereço. Nós não estávamos jogados ao acaso, nós tínhamos endereço. Nem todos vêm do mesmo lugar, porque nós sabemos que as nossas estruturas físicas, as nossas cidades físicas, como Cascavel, Londrina, Curitiba, seja o que for, há uma estrutura física, uma estrutura espiritual, que é conhecido como mundo espiritual, que também já está mudando a nomenclatura. Hoje se fala em mundos paralelos. É um mundo paralelo, uma frequência vibratória além daqui. Então, a nossa origem, de onde a gente veio, nós tínhamos morada. Os nossos entes queridos, a parte maior, está do outro lado. A nossa parentela, aqui nós nos encontramos na mínima proporção. Aqui desse lado, a nossa quantidade entre essa parentela, entre parentes, amigos, que não é por acaso, é o mínimo. Mas o grosso está do outro lado. Tanto que, quando a gente vem para cá, o que acontece, para que a gente não lembre? Ah, mas a gente já fez as viagens tantas vezes, já voltamos e retornamos, voltamos e retornamos. Quantas vezes? Por que a gente não lembra? Porque há um bloqueio. Lá no mundo paralelo a esse, a dimensão, ela é muito mais rarefeita, ela é muito mais pura de onde a gente veio. Aqui a nossa matéria aqui, ela gira ainda num processo muito inferior ainda. Como a gente muitas vezes nós colocamos isso aqui. Ainda qual o estado da matéria para nós aqui, nesse mundo imperfeito? Qual o estado da matéria? Porque aqui tudo é matéria. Tudo está voltado para um campo atômico. Tudo é matéria. E qual que é o estado da matéria do lado de cá? Agora que melhorou um pouquinho, mudou um pouquinho. Mas era no líquido, no sólido, no gasoso. A matéria bruta. A composição dos corpos. O líquido, o sólido, o gasoso. Isso aí a gente aprendeu na escola. E nós só fomos ter contato com o quarto estado da matéria aí no segundo milênio. Através do grande cientista britânico William Crookes, que se tornou espírita no futuro. Ele teve acesso a essa questão espiritualista e o espiritismo, e ele trouxe uma grande corroboração. Então, qual o quarto estado da matéria que ele trouxe? E até porque ele não estava aqui por acaso. É por isso que nenhum de nós está aqui por acaso. Essa reencarnação ela tem um propósito. O avanço, o progresso, ele só se dá através daqueles que vão reencarnando, trazendo conhecimentos maiores e melhores que o nosso, para fazer com que isso seja alavancado. Qual o quarto estado da matéria que ele trouxe? Aí ele descobriu, entre aspas, né, porque ele já era conhecedor, ele reencarnou aqui para isso, a matéria irradia também. Além dela estar no estado sólido, líquido, gasoso, aí ela também irradia, o estado radiante. E a questão científica e o mundo científico começou a chamá-la de matéria plasma. E hoje nós vemos o plasma aí, ó, nas lâmpadas LED, nós vemos o plasma aí estabelecido de várias formas, essa energia plasma. Então, nas televisões, antes nós tínhamos uma televisão branco e preto, depois deu uma melhoradinha para o colorido, depois ela não era assim reta, né? Hoje nós temos então as nossas televisões maiores, elas estão em plasma.
E cada vez melhorado. Hoje nós temos a 4K, inclusive. Antes era a terceira, agora já é a quarta. O que está para vir? Então vejamos, quando nós perguntamos quem sou, nós somos esse que temos um conhecimento muito profundo. Só que quando a gente vem aqui, nós entramos em bloqueio. Através de que modo? Através dos sentidos. Porque os meios de comunicação que nós temos, quais são? A visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, são meios de comunicação. Quando nós temos a visão, porque há muitos que já nascem até sem a visão. E tem muitos que nascem com a visão com uma deficiência muito grande, e que muitas vezes fica comprometido com a cegueira até. Então, mas por que isso acontece? E por que não é com todo mundo? Porque tem uns que enxergam favoravelmente bem, menos enxergando o mundo paralelo, a não ser através da mediunidade, né? da vidência, que são casos raríssimos, né? Mas uma grande parte consegue ver normalmente, outra parte não. O que está acontecendo? Hoje nós sabemos que tem passado, alguma coisa aconteceu. Porque quem somos nós? Quem sou eu? Então eu posso dizer, até porque se me perguntasse quem é você, eu vou dizer, eu sou Antônio. Mas eu não. E se perguntar para cada um de vocês aqui presente, para cada um de vocês que estão nos ouvindo, quem é você? Você vai dizer o seu nome. Vai declinar o seu nome. Mas você não é só isso, você está isso. Eu estou Antônio. Porque no nosso mundo, desse conhecimento infinito, que é o Espiritismo, nós sabemos, eu sei que hoje eu estou Antônio, mas já tive outros nomes. E se tudo correr bem, eu tenho certeza, e não só para mim, para todos nós teremos outros nomes. Qual que vão colocar em nós? Não sabemos. Qual o meio que a gente vai estar? Pelo menos uma coisa nós sabemos. Nós vamos estar no círculo familiar. Isso aí é uma certeza absoluta. Evangelho, nós já contando isso muitas vezes, e é repetitivo, mas não tem importância. É importante repetir. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, lá no item número 11, no segundo parágrafo, frequentemente os espíritos se reencarnam no mesmo meio em que estiveram. Olhemos, reencarnam no mesmo meio que estiveram, estabelecendo relação com as mesmas pessoas, está desse jeito. E a parte complementar, para resgatar o mal que lhes haja feito. Então, a família, esse núcleo familiar, é o local bendito, abençoado, onde o amor trabalha. É por isso que existe o esquecimento do passado. Porque nesse mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, ali tem e no item número 11, está assim, um título, Esquecimento do Passado. Nós viemos para cá, não lembrando de onde a gente veio, como era lá, como era a nossa situação lá, mas nós tínhamos moradia, nós tínhamos família, nós tínhamos casa. E no momento da nossa reencarnação se dá da seguinte forma: quando a gente vem para cá, é como se a gente fosse fazer uma viagem. E quando um ente querido nosso vai fazer uma viagem, o que acontece? Muitas vezes, muitos de nós vamos com ele. Se ele vai fazer a viagem pela questão aeroviária, então nós vamos com ele até na estação aeroviária, vamos com ele lá, despedir dele. Imaginemos um filho nosso que vai fazer um curso fora do nosso país, vai ficar mais ou menos um ano, nós temos uma afinidade muito grande. O que se dá nessa despedida? Muitas vezes nós vamos ao pranto. Ele chora, nós choramos, como se fosse haver uma despedida definitiva. Não é isso. Mas depois que ele vai viajar, logo ele passa a comunicar. Passando os dias a gente se acomoda melhor e a gente fala, meu filho foi fazer uma viagem, está muito bem. É exatamente assim que acontece. Parentes, amigos, porque nós temos amigos, gente. Porque a finalidade nossa, nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. E o que nós temos mais que desenvolver é essa amizade entre nós. Aquilo que o Cristo já preconizava, que vos ameis uns aos outros como vos amei. Como está esse amor entre nós? É claro que não é uma regra geral. Há um certo número que se ama, que se gosta, mas há um certo número que não está indiferente. Há outro que odeia. Mas e daí? Como que a gente fica?
Não é interessante essas questões? Quem eu sou? Eu sou aquele, profundamente, conheço o lugar de onde eu vim, e agora, no meu retorno, estou com dificuldade. Para onde eu vou? Ah, não sei. Para muito ainda é um enigma. Para muito está em um campo obscuro. Eu vejo gente com medo de morrer, que não vai morrer. Mesmo no movimento espírita, que nós acreditamos na imortalidade, Jesus pregou a imortalidade ao terceiro dia que ele ressuscita, que é o ato de ressurgir, o verbo ressuscitar, é o verbo ressurgir, que ele ressuscita ali para demonstrar o quê? A imortalidade, ninguém morre. Ele já não está mais no corpo físico, mas ele está num corpo fluídico, ele está num corpo perispiritual. Simplesmente, quando naquele momento, Maria de Magdala, Maria Madalena, ela, em primeiro momento, quando ela está à procura do corpo, e quando ela está ali chorando ao lado do sepulcro, então Jesus aparece para ela, mas ela não, e diz a narrativa do Evangelho que ela não sabia que era ele. Aí ele pergunta para ela, por que choras? Ela diz, porque levaram o meu Senhor, eu queria saber onde ele está. Se porventura souber onde ele está, por favor. Porque ela pensava ser um jardineiro. Aí quando ele fala Maria, ela desperta. Ela desperta Rabone, que significa bom mestre. Então, ele nos prega, vem para nos pregar a imortalidade, somos imortais. Por que nós vamos ter medo da morte? Por que ter medo da morte? Porque a morte não existe. Mas vejamos quanta coisa aconteceu no nosso meio social. Não é verdade? Quanta coisa. A finalidade das religiões era para elas trazerem grandes conhecimentos. É claro que cada coisa mais a seu tempo, mas era para se tocar mais nesse assunto, que nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos, nós somos imortais, nós não morremos. Mas nós assim, vemos isso hoje, assim com uma certa apreensão, em pleno século XXI, terceiro milênio. Nós estamos no milênio, já no terceiro milênio, no ano 25. Ainda, mesmo no meio, no movimento espiritualista, no movimento espírita, e todo mundo sabendo que não vai morrer, mas parece que estão tendo um momento de muita dificuldade, de medo até. Então, quando nós comentamos assim, quem eu sou, eu sou alguém que já tem uma inteligência muito avançada, sei exatamente onde eu estava, aliás, eu tenho noção que eu sei, só não estou lembrando. Então não tem nenhum motivo, porque no momento em que eu vou me desligar desse lado, porque é uma coisa bastante interessante. Nós não somos o corpo é apenas uma moradia temporária para nós. Apenas uma moradia temporária para nós. Não somos o corpo. É uma máquina maravilhosa. Tanto que Paulo vai dizer, quando ele escreve aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios 6,19. Acaso sabeis que vosso corpo, olhemos só, vosso corpo é santuário sagrado, que o tendes da parte de Deus. Imaginemos, o vosso corpo é o corpo sagrado, que o tem da parte de Deus, e que não sois de vós, não é nosso, é um empréstimo, mas é uma moradia, ele diz que é uma moradia do Espírito Santo, mas no Santo Espírito que nós estamos nos santificando. Então, o corpo é uma coisa muito importante, mas nós não somos o corpo físico biológico, nós somos o ser. Nós somos um ser imortal. Nós somos o Filho de Deus, temporariamente. Tanto que o nosso corpo, na composição, porque há dois fenômenos, o da composição da matéria começa com uma única célula e vai chegar a cerca de 60, 70 trilhões de células. Então, o momento da composição, que é o momento quando a gente vem para cá, no momento em que a gente é apenas um embriãozinho começando a fase embrionária. Então, a composição e depois uma questão natural, estritamente natural, a decomposição. Mamãe natureza vai decompor cada matéria. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o ferro, o cálcio, tudo aquilo que é da composição, ela vai decompor e vai fazer com que retorne aos reservatórios da mãe natureza.
para formar novos corpos, até no reino vegetal, uma planta, uma flor, seja o que for. Então, quem sou? A doutrina espírita, com uma clareza muito grande, ela vem trazer esse grande conhecimento para nós. Não há medo, não há que se ter medo. Mas tem muita gente que não quer deixar o que tem. Ele acha que tem, mas não tem. Então, gente que tem uma dificuldade de deixar as coisas, que eu vou morrer, não vai morrer. Então, o nosso assunto para hoje, para essa reflexão, quem sou? De onde vim? Então, a gente sabe de onde veio. Nós não sabemos aqui, bom, aí há uma curiosidade muito importante. Eu vou falar uma questão minha. Eu, por exemplo, estou aqui a Cascavel há 30 anos. Há 30 anos. Mas antes de vir para cá, eu estive 42 anos em Maringá. Cerca de mais de 20 anos, eu ingressei na doutrina espírita, no espiritismo. Então, e eu sempre, a nossa questão foi a questão doutrinária, a divulgação do Evangelho, da Bíblia, da doutrina espírita. Chegamos a fazer parte da Federação Espírita do Paraná. Então, sempre a nossa parte foi dentro desse campo. Então, a nossa relação dentro da sociedade maringaense, ela foi bastante grande, por muito tempo. Então, eu creio que nesse tempo, então, onde estava a minha realidade nesse tempo? Porque eu vim de outros lugares. Eu sou paulista, vim do estado de São Paulo junto com a minha família, meu pai. Mas, antes de vir para São Paulo, a nossa descendência é portuguesa, nós somos lá do continente europeu. Então, precisou os meus avós virem para cá, eles viram como imigrantes para vir ali para Santos, até a minha mãe, ela nasceu no Rio de Janeiro, minha mãe, faleceu com 96 anos. Mas para mim chegar aqui no continente americano, aqui no Brasil, era necessário que eles se movimentassem lá. Não é correto? Não está dentro da razão? Aí meus avós, imigrantes, a situação era muito difícil, vieram para o Brasil, muitos dias de viagem de navio a vapor, quando eles chegam. Então foi preciso que a minha mãe viesse, nascesse no Rio de Janeiro em 1912, para que em 1941, através dela, eu nascesse também. Eu creio em minha primeira reencarnação aqui no Brasil. Então vejam que interessante, né? Mas eu falando de realidades. Mas a minha realidade, naquele tempo, se eu desencarnasse em Maringá, a minha realidade estava na estrutura espiritual de Maringá. Na Maringá espiritual. Mas aí eu vim para cá há 30 anos, e relacionado novamente com o movimento, vida pública, na doutrina, socialmente falando, hoje eu vejo que a minha realidade está aqui. Ela está em Cascavel. Eu creio que se eu sair daqui agora, é claro que eu vou retornar e eu vou estar na Cascavel espiritual. Por quê? Porque eu criei raízes aqui. Eu tinha criado raízes em Maringá, mas agora criei raízes aqui. De que forma? Minha filha veio para cá, eu vim para Cascavel, ela veio para fazer vestibular de medicina, ela veio para Cascavel e acabamos ficando por aqui. Eu vinha para voltar, hein? Olha só, eu vinha para voltar. Acabei ficando, será por acaso? Acabei ficando, e hoje eu tenho 8 netos nascidos em Cascavel. É mole? Eu tenho 8 netos, tenho 10, mas 8 são nascidos aqui em Cascavel. Estou enraizado em Cascavel. Eu não tenho, as minhas raízes ficaram aqui. Então eu creio que no meu retorno eu vou estar aqui na estrutura Cascavel espiritual. Mas isso não impede o nosso trânsito, como nós transitamos de cidade para cidade aqui. Para quem tem méritos, é claro que o mérito é uma questão muito importante, então eu posso transitar de lá para cá, daqui para lá, porque nós sabemos que os espíritos, não é meu caso, né? Mas os espíritos mais evoluídos, bastante evoluídos, eles têm trânsito em todo o nosso continente, eles têm trânsito em todo o nosso sistema solar. Muitos têm trânsito fora do sistema solar. Então isso é muito interessante. Quem sou? De onde vim? E para onde vou? Então vejamos, é muito interessante essa questão. Só para mim? Não. Para cada um de nós aqui que estamos ouvindo, aqui presente,
porque não estão só vocês aqui na matéria, na matéria mais grosseira, estão na matéria mais rarefeita, mas muitos daqueles que estão nos ouvindo agora nesse momento. Aquilo que eu estou colocando aqui é para cada um de vocês, meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, é para cada um de nós. A vida é contínua, ela não cessa. Nós somos imortais, nós temos que botar isso na nossa cabeça. Nós não somos o corpo. O corpo é uma vestimenta fantástica, maravilhosa, inclusive porque ela já vem com validade. Quando nós compramos um produto no mercado, ainda mais se for para aproveitamento alimentar, nós vamos mostrar que ele tem validade. Mas outras coisas também já têm validade, vale por tanto tempo, né? O nosso corpo tem validade. Agora, essa validade é de acordo com a estrutura superior, onde eles têm todo as nossas fichas, eles têm todos os nossos prontuários. Porque vejam outra coisa interessante. Quando nós vamos ao médico, constantemente, às vezes, né? Quando nós vamos ao médico, o que ele tem de nós? Qual a referência que ele tem de nós? Ele tem o prontuário. Então, se eu estive lá 5, 6 anos atrás, mas meu prontuário está lá. E quando eu fiz uma consulta, e eu tive um problema, seja qual for, e ele me passou uma receita, ele, através daquela consulta, mas meu prontuário está lá e sabe exatamente. 5, 6 anos depois eu volto, eu não tive mais nada, eu volto lá. Um problemazinho apareceu, eu volto lá. Quando eu chego lá, o que ele vai falar? Ô, meu filho, vamos ver aqui, o que está se passando? Ah, estou com um problemazinho aqui assim, uma dorzinha que surgiu agora, qualquer coisa assim. Fala, deixa eu dar uma olhada. Antigamente ele ia no fichário, né? No ABC, ia lá no fichário para ver o nosso prontuário. Agora não é mais assim. Isso foi evoluindo. Eu fico imaginando como é o nosso fichário lá no mundo espiritual. Aí ele chega lá, bom, você esteve aqui há 4, 5 anos atrás, ele dá até a data certinho, tal dia, você aqui. Você tinha isso. E eu prescrevi isso, e soube que depois no seu retorno você melhorou. Mas agora já é uma outra coisa diferente. Mas fica tranquilo. Eu vou lhe passar uma receita, vou lhe prescrever e você vai ficar bom. Fica tranquilo, você vai ficar bom. Gente, é exatamente assim. O nosso prontuário não está aqui conosco, não. Nós não trazemos para cá, não. Ele fica lá. Onde está a nossa realidade espiritual, seja em qual cidade espiritual que nós tivermos, onde tiver o nosso prontuário, porque ele já esteve em outros lugares. Em outros continentes também ele rodou. Porque ele roda. Quando eu vim de Maringá para cá, o meu prontuário foi transferido. Ó, meu filho, agora você vai para lá. Aí está transferido, eu creio piamente que está aqui. Então, ele sabe melhor de mim que eu. Se a gente está fazendo o bem, se a gente está dentro desse campo do bem, ele sabe, nós somos até elogiados. Ó a criatura lá, ó, tá? Ele está fazendo o dever de casa direitinho. Parece que ele vai bem. Mas alguém que se complica, ele sabe. Que pena. Estamos tristes, a família, os familiares estão sabendo dele, porque sabem. A comunicação, estão sabendo dele, olha aí, ele não está indo muito bem. Ele está volta e meia, está resvalando, está escorregando. Vamos orar por ele, vamos tentar, através da oração, ajudar essa criatura. É exatamente assim que acontece. Não tem outra coisa. Isso é dentro de um campo lógico. Como 2 mais 2 é 4. Não é verdade? 2 mais 2, mas com aquela cruzinha de adição. Você sabe, né? Aquele maisinho, né? 2 mais 2 é 4. Porque se for 2 e 2, aí dá 22, né? 2 e 2, 22. Mas 2 mais 2 é uma adição, é 4. É uma lógica, não tem como mudar. Para 5, para 3, não tem como. Não existe isso. Então, a doutrina espírita está dentro de um campo lógico. O que nós comentamos aqui é lógica. É lógica. E aquele que comentamos aqui, como no meu caso, o nosso irmão Leandro, nós não começamos ontem. Como eu comentava, quantos anos antes de estar aqui, quantos anos aqui, quantos anos de experiência, de estudos aprofundado o Leandro. Então essa casa, esse canal, e a gente pode confiar. Nós não temos a mínima intenção de passar alguma coisa enganosa aqui, de forma alguma. Porque nós sabemos que na medida em que a gente cometer um engano e que a gente for motivo da queda de alguém, ele será menos responsabilidade do que nós. Então, isso está elevado dentro de um campo muito
severo, muito justo, e assim de uma responsabilidade muito grande. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que nós estamos comentando aqui são fatos reais. São ligeiras pinceladas em algum ponto. Cada pontinho desse aqui, nós trouxemos aqui uma colinha, que tem vários, mas não dá para... A gente pega uma e parece que naquela uma já vai... Porque quando nós começamos a comentar aqui, existe uma coisa fantástica, a gente não está só. Não estamos só. Há uma colaboração misericordiosa muito grande. Eu confio muito. A minha mãe foi uma relação muito estreita com Maria Santíssima, minha mãe. Eu, no caso, eu não sei porquê, mas também da mesma forma. E eu tenho sempre apelado para a misericórdia, porque eu sei que eu deixo muito a desejar. Da minha parte, eu sei que eu deixo muito a desejar. Mas eu apelo para a misericórdia dela. Para a misericórdia, meu anjo de guarda, me ajude, porque a gente chega aqui, a gente vai começar e não sabe nem por onde começar. De repente a coisa começa a fluir. O que está acontecendo? Nós não estamos sós. Nenhum de vocês estão sós, gente. Ao lado de cada um de vocês, estão nos ouvindo, alguém muito querido presente junto de vocês. Então aproveitemos, é muito bom isso. Nós não estamos falando aqui de um campo do igrejismo, de seita. Não tem seita. Espiritismo, ele é ciência, é filosofia e é religião, porque essa religião é para mostrar Deus, mostrar Jesus, mostrar essa santidade enorme que convive conosco. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja sempre, e que essa luz divina possa estar presente na vida de cada um de vocês, fortalecendo, dando coragem para prosseguir. Mesmo diante das dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, que são grandes no planeta Terra. Mas tudo vai melhorar, porque são as notícias que nós temos, que vai melhorar, vai melhorar. Tenhamos fé, porque é exatamente isso que vai acontecer. Muita paz, muito obrigado. E agradecemos então por esses momentos. Senhor Jesus, divino amigo, divino mestre, nosso irmão maior, nós queremos te agradecer por mais este novo momento, essa nova oportunidade, de podermos estar aqui nessa linha da comunicação, nos comunicando uns com os outros, nós exteriorizando essa comunicação, e cada um de vocês, cada um de nós absorvendo essas comunicações que não são nossas. Então, que essa proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, esse ambiente magnético aqui, esse ambiente feliz, ele possa ser transferido para muitos locais do nosso orbe terrestre, onde há muitas dores, muitos sofrimentos, desesperos, aflições, mas que essas bênçãos possam recair como uma chuva de luzes que vai amenizando todas essas dores e sofrimento. Que a paz do Cristo esteja presente em nossas vidas. Muito obrigado.